aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar com uma série de vídeos nova, especificamente entrando no âmbito da produção literária e do processo criativo, tá? Há algumas semanas já eu tenho alguns alunos que vêm me perguntando um pouco mais sobre isso, né, em relação a qual é a inspiração para escrever livros, né, como é que acontece o processo de criação de uma história, como é que a gente consegue fazer a publicação desse material, né, porque caminhos nós seguimos para poder desenvolver tudo isso. Também nessa semana eu sou assinante da Tag, né, da Tag Livros, e recebemos junto com o material desse mês um livrinho do Ricardo Viel sobre a ficção. Tá? Esse livro sobre a ficção, na verdade, ele traz diversas entrevistas do autor, né, do Ricardo, com personalidades da literatura brasileira. Tá? Então tem entrevistas com o Bernardo Carvalho, né, literatura de língua portuguesa, né, porque também aparece o Mia Couto, né, entre outros escritores que tem alguma relevância, né, no cenário nacional. E a partir dessa entrevista, então, também me deu a vontade de falar um pouquinho sobre como é esse processo criativo, como ele acontece e, enfim, né, como ele pode ser proporcionado para as pessoas também que desejem começar ou seguir no ato da escrita aí por diante, certo? Então esse vídeo de hoje aqui ele é uma iniciação, digamos, a esse processo, tá? E a gente vai nos próximos vídeos falar então sobre o processo criativo dos livros que eu escrevi no decorrer desses anos, tá? Desde 2013 eu publico, desde livro de poemas, narrativas, texto teatral, entre outras manifestações, justamente porque no princípio de tudo, o que eu queria era poder partilhar um pouquinho do meu conhecimento, partilhar um pouquinho da forma como eu escrevo, mas não restringindo a nenhuma tipologia textual. Principalmente porque, como professor de literatura, eu sempre pensava que, bom, né, eu falo sobre esses caras, né, eu elaboro um pouquinho sobre teorias em cima deles, né, afinal, eu fiz um mestrado em teoria da literatura, mas nunca parei para escrever de verdade, né, sempre tive muita vontade, sempre quis fazer isso, mas escrever para valer foi uma missão nova, né, que acabei me dando principalmente desde 2010, né, quando eu resolvi abrir um blog e colocar os meus textos para serem expostos, né. Claro que tudo tem uma história, tudo veio de muito antes, né, de muito mais cedo, mas vocês vão poder acompanhar então nos próximos vídeos um pouquinho sobre isso, quando nós tratarmos sobre cada assunto, tá? Sobre esse livro então, né, sobre a ficção, eu gostaria só de tratar alguns pontinhos interessantes que eu acho bem relevante para a gente poder discutir. Eu vou pegar aqui no caso, né, uma montagem, né, uma entrevista feita, né, do autor com o escritor Bernardo Carvalho, que eu achei muito interessante, que é sobre qual era, na verdade, o processo criativo utilizado pelo Bernardo Carvalho em livros como, por exemplo, Mongólia, né, que ele fez há alguns anos. E na verdade, né, o que me chamou mais a atenção sobre isso era o fato de que ele utilizava a questão do medo para a escrita. Mas não simplesmente criar o medo como estratégia de ficção, não. A ideia era vivenciar o medo. E a partir dessa vivência, então, ele passou a ter a inspiração, digamos assim, para falar um termo mais popular, né, de que a escrita poderia ser desenvolvida a partir desse sentimento levantado pelo próprio autor. E assim conseguiria configurar os personagens ou as ideias dos personagens de acordo com o que ele pretendia, então, para o desenvolvimento do texto. Essa é uma forma, na verdade, né, uma estratégia encontrada para o desenvolvimento de um livro, desenvolvimento de uma história, de um texto, né, que possa ser feito em qualquer circunstância, desde que adequado para essa exposição. Então o que a gente vai falar no decorrer desses próximos vídeos, né, será justamente sobre isso, sobre como é que esse processo ocorreu, né, como é que esses processos, melhor dizendo, se fizeram para poder publicar esses materiais e principalmente, né, como essas histórias puderam compor um pouquinho da realidade de um escritor. Certo, gente? Então esse vídeo aqui é apenas introdutório para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto em breve e eu espero que vocês curtam os vídeos que virão adiante. Um abraço a todos e até a próxima!